Bom dia, meus amores! Vamos para mais uma aula. Hoje é de História, terça-feira, 22 de setembro, e vamos continuar com o nosso módulo 7, a História da Minha Família. Vocês gostaram da aula passada? Nós vimos que os nossos avós e bisavós são responsáveis pelo início da nossa história, não foi? Que podemos ver com eles o estudo, o conhecimento do passado, de anos atrás, antes de a gente ter nascido, não foi? E vemos o presente, o agora, o hoje, que é o que estamos agora, não é? O que estamos vivenciando no momento. E o futuro, que ainda é o que está por vir, o que ainda vai acontecer. O ontem, que foi usado na canção que nós lemos no nosso módulo, ele se refere ao passado, não foi? O hoje se referia ao agora, a este momento, ao presente. E o amanhã, ao futuro, ao que virá, não é? Antes, os nossos avós eram mais novos, não é? Se casaram, tiveram seus filhos, que são os nossos pais. Hoje, nós somos os netos, não é? Vocês são os netos. E futuramente, amanhã, uns anos à frente, vocês serão os próximos pais, os próximos avós. Amei os desenhos dos vovôs e as vovós ficaram lindas e lindos, não é? Então, nós vamos continuar e hoje nós vamos ver uma parte muito legal. As memórias, as heranças afetivas, tá bom? Que uma família vai deixando para outra, que um parente ou uma avó ou uma mãe vai deixando para os seus filhos e vai passando de geração em geração. Nós vamos ver e perceber que até uma foto, um objeto, faz parte dessa construção da nossa história. Vocês sabiam que até um móvel pode contar um pouquinho da história dos seus avós, dos seus bisavós? E que hoje pode até estar na sua casa, na organização, no uso da sua casa? Vocês já perguntaram ao papai ou à mamãe de onde vêm todos os móveis ou objetos da casa? Tem algumas coisas que nós herdamos, que nós temos como memória, como lembrança dos nossos antepassados, dos nossos familiares anteriores. Sabiam disso? Então, na nossa atividade hoje, em História, na página 38 e 39, nós vamos ver um pouquinho sobre isso. E vamos precisar que você também faça a sua pesquisa em casa. Então, vamos prestar atenção na aula. Tia vai contar um pouquinho da minha história, de como aconteceu e algumas coisas que eu tenho em casa, que são memórias, que são lembranças dos meus avós e da minha bisavó. Tá bom? Para começar, quero mostrar a vocês a foto desse banco. Tá vendo? Um banco simples, de madeira. Essa madeira é nobre, muito forte. Esse banco é muito pesado. Então, a minha avó tinha a mesa, os bancos e um centro. Uma mesinha menor de apoio. E quem fez esse banco junto com esse conjunto todo para a cozinha dela foi um dos filhos dela quando era jovem, né? Ele era adolescente, e com o meu bisavô, ele estava aprendendo a ser marceneiro. Então, as primeiras peças que ele fez foi esse banco e a mesa para minha avó. A mesa não está aqui na nossa casa, na casa da minha mãe.
a mesa está com uma outra tia minha. Então, esse banco pertenceu à minha avó, passou para minha mãe. A minha mãe hoje mora em outra cidade, então ela já deixou para o meu irmão. Então, esses bancos estão na casa do meu irmão. Eles que usam. É muito pesado. E olha quanto tempo faz. O meu tio, quem fez, ele é um dos filhos mais velhos da minha avó. É um dos primeiros filhos. Então, esse banco tem muitos anos e já foram usados, ó, minha avó, minha mãe e hoje meu irmão. Estão fazendo uso, né? Fizeram uso e meu irmão hoje está fazendo uso dessa peça. Então, é um objeto, um móvel que foi passando de geração em geração e traz consigo a memória afetiva, a lembrança de família, a história da nossa família. Até hoje, ele trabalha fazendo móveis assim. Ele não mora mais aqui, ele mora no Rio de Janeiro, mas ele trabalha do mesmo jeito, a mesma profissão, até hoje. Tem uma peça aqui em casa que eu herdei, né, o meu esposo, da mãe dele. E eu vou mostrar para vocês, ó, esse bule de porcelana, tá? Tem essa pintura na frente, tem a bordinha dourada, também tem as xícaras. Então, pertenceu à mãe dela e ela deu a ele, né? Nos deu quando a gente casou, ela nos deu como uma lembrança da herança da família, a memória afetiva da família. Então, eu guardo com muito carinho e a gente usa também, mas não é com tanta frequência, porque a gente tem o zelo e o cuidado de guardar essa memória afetiva das pessoas que fizeram parte da nossa vida. Então, vocês vão fazer agora a nossa atividade na página 38 e 39. Vamos ver algumas peças de outras pessoas para ver se vocês identificam a memória familiar da história da família, de cada situação que vai estar lá. E também vocês vão buscar na casa de vocês uma pecinha que tenha assim, ó, memória afetiva, que tenha história familiar. Se não tem na sua casa, mas pode ligar para a vovó, pode ligar para o vovô e perguntar se eles guardam alguma coisa de lembrança, tá bom? Vamos lá para a atividade? Bem, agora é com você. Na página 38, nós vamos usar o material complementar, tá certo? Vai estar na página 153. Alguns objetos também contam história de família. Escute as histórias e, em seguida, destaque as figuras do material complementar 1, página 153, e cole-as ao lado da história correspondente, tá? Então, na primeira história, a minha mãe tem um armário lá em casa que é herança da minha avó. A minha avó ganhou esse armário da mãe dela, minha bisavó, quando se casou. Depois, quando a minha mãe se casou, a minha avó deu o armário para ela. Mamãe conta que esse armário já teve mais de 50 anos, ou seja, esse armário já existia antes de eu nascer e antes da mamãe nascer também. Então, busque a figura correspondente e cole aqui no espaço. História 2. Quando meu pai era moleque, ele gostava muito de fazer pipas com os irmãos dele, meus tios. Eles passavam a tarde inteira fazendo pipas coloridas e nos fins de semana iam para os parques da cidade brincar com as pipas. Um dia desses, o meu pai me ensinou a fazer a minha primeira pipa. Ele disse que um dia
eu vou ensinar meus irmãozinhos e fazer também. Aí vamos brincar todos juntos com as pipas no parque. Terceira história. Minha avó faz um doce de abóbora delicioso. Eu nem gostava de doce de abóbora. Tinha preconceito. Um dia, a vovó contou que o doce dela foi premiado em 5 concursos da cidade. Aí eu fiquei curiosa para saber o gosto do doce, já que tinha ganhado até medalha. Quando eu provei, achei uma delícia. Vovó disse que quando eu for mais velha, vai me ensinar a fazer também. Mas eu não posso contar a receita para ninguém, pois a receita é de família. Olha que legal. Nós vemos móvel de uma casa, né? Um brinquedo, até uma receita. Ela pode ser uma herança, não é? Fazer parte da história da sua família. Então você pode buscar nisso também, num brinquedo, numa canção, numa foto, numa receita de família, tá bom? Vamos para a página 39. Agora, com a ajuda dos seus familiares, escreva abaixo sobre um objeto ou uma atividade que conta um pouquinho da história da sua família. Faça um desenho ao lado da história. Então, como na página anterior, você viu a história de outras pessoas e tinha as imagens para você colar ao lado, não foi? Então, você vai fazer isso em casa, tá? Com a sua família. Vai buscar algo, um objeto, um brinquedo, alguma coisa que tenha história familiar, que tenha herança, essa memória, tá? Esse resgate da memória. E vai escrever um pouquinho nessas linhas, detalhando o que é. E ao lado vai fazer o desenho, tá bom? Se for um objeto, se for a receita, se for o brinquedo, faz o desenho, tá bom? Vamos testar. Bisavós são os pais dos nossos, letra A. Avós, letra B. Tios, letra C. Pais, letra D. Primos. Marque o correto, tá bom? Então, nós vimos dentro deste módulo que toda família tem uma história própria. Não só nesse módulo, mas nos outros anteriores, nós estamos vindo estudando sobre isso, não é? Sobre a nossa história, sobre que cada família tem o seu jeitinho de ser, tem sua história, tem os acontecimentos, é de um tamanho diferente, não é? Então, com o passar do tempo, tudo vai modificando, assim como a gente vê dentro das fotografias da herança familiar, não é? E vemos aqui, né, concluindo com a nossa herança, com os objetos de memória familiar. Então, boa sorte, espero que se divirtam fazendo essa pesquisa. Liga para o vovô, liga para a vovó, pergunta sobre alguma coisa que tenha em casa e que tenha história assim, bem rica para você contar para a gente, tá certo? Um cheiro.